E aí galera, meu nome é Rodrigo, eu vou estar começando agora uma videoaula onde eu vou estar resolvendo uma questão. Eu estou começando um novo projeto, um novo blog, um novo canal no YouTube também, com o objetivo de estar podendo ajudar outros concurseiros assim como eu. O nome do blog e do canal do YouTube é Sala da Mecânica. Você pode estar acessando o blog, um link que eu vou colocar abaixo do vídeo. E vocês também podem estar vendo atualizações e novidades, se inscrevendo no canal. Bom, eu vou começar falando sobre uma prova da Petrobras que saiu na banca CES Gran Rio. É a prova 40 para técnico de manutenção júnior mecânica. Essa prova ela foi realizada no primeiro semestre de 2011. O nível dessa questão é iniciante. Espero que vocês consigam compreender ou então pelo menos fixar a matéria, que é esse o objetivo principal. Então vamos nessa. Bom, eu vou falar agora da questão 52. Essa é a questão que considero nível iniciante. Então, está escrito lá: há um processo de soldagem que utiliza como fonte de energia um arco elétrico, mantido entre o eletrodo, que é consumível, e o metal de base. Além disso, utiliza dióxido de carbono, CO2, ou uma mistura de gases com predominância de CO2, para a proteção da zona do arco e da poça de fusão. Trata-se do processo de soldagem. Primeira coisa, interpretar a questão. Eu acho que algumas palavras são chave para a gente poder interpretar. Então vamos ler com calma. Há um processo de soldagem que utiliza como fonte de energia um arco elétrico mantido entre o eletrodo, que é consumível, então isso é importante, eletrodo consumível, e o metal base. Além disso, utiliza dióxido de carbono, ou uma mistura de gases com predominância de CO2. Isso também é importante para a proteção da zona do arco e da poça de fusão. Então, a proteção da zona do arco e da poça de fusão é realizada com dióxido de carbono. Então, isso é um fator muito importante para interpretar a questão. O eletrodo consumível e o dióxido de carbono como fluxo, né, que vai estar protegendo a zona do arco e da poça de fusão. Então a gente tem aqui 5 opções: arco submerso, eletroescória, MAG, MIG e TIG. E a gente tem que ver qual o processo de soldagem que se encaixa nesse processo aqui. Na verdade, essa questão devia ser nível amador, porque ela é muito simples. Mas existe uma pequena confusão que muitas pessoas fazem, que é até uma casca de banana, que fizeram muitas pessoas se confundirem bastante entre dois itens. Mas a gente vai tirar essa dúvida de uma vez por todas, ok? Então primeiro vamos ver o que é arco submerso. O processo de soldagem por arco submerso é um processo no qual o calor para a soldagem é fornecido por um ou alguns arcos desenvolvidos entre um eletrodo de arame sólido ou tubular e a peça-obra. Como já está explícito no nome, o arco ficará protegido por uma camada de fluxo granular fundido, que o protegerá, assim como o metal fundido e a poça de fusão da contaminação atmosférica. Então, como a gente pode ver, o fluxo ele é granular fundido e não um gás. Continuando, para a gente poder fixar um pouco sobre o arco submerso e como funciona. Como o arco elétrico fica completamente coberto pelo fluxo, este não é visível e a solda se desenvolve sem faíscas, luminosidades ou respingos, que caracterizam os demais processos de soldagem em que o arco é aberto. O fluxo na forma granular, ainda mais uma vez fixando, para além das funções de proteção e limpeza do arco e metal depositado, funciona como um isolante térmico, garantindo uma excelente concentração de calor que irá caracterizar a alta penetração que pode ser obtida com o processo. Então a gente pode ver que arco submerso não se enquadra
no que foi pedido na questão, exatamente por causa do fluxo, que é granular e não um gás. Então, vamos ver agora por eletroescória. O processo de soldagem em eletroescória é um processo por fusão através de uma escória líquida, a qual funde o metal de adição e as superfícies a serem soldadas. O processo de soldagem eletroescória é usado onde se necessita grandes quantidades de material de solda depositado, como por exemplo para soldar seções transversais muito espessas. O processo passa a ser viável economicamente em juntas de topo a partir de 19 mm de espessura, e para espessuras máximas praticamente não há limitações. Antes de iniciar o processo, coloca-se no chanfro fluxo para soldar. Depois inicia-se o processo de soldagem com um arco elétrico entre o eletrodo em fusão e o lado inferior do chanfro. Esse arco voltaico funde o fluxo. O que é interessante a gente pegar nessa palavra é que ela está fundindo o fluxo. Ela não é um gás, é um fluxo provavelmente sólido. E a partir do momento que funde o fluxo, o texto continua. A condutibilidade elétrica da escória líquida que resulta do processo aumenta diretamente com a temperatura. Então esse fluxo vai estar se transformando em escória. Então não é um gás, esse fluxo não é um gás. Mais uma vez eliminando essa possibilidade. Inclusive a eletroescória, ela se assemelha um pouco ao arco submerso, só que a eletroescória era um pouquinho mais, vamos dizer assim, evoluída. Ela serve para alguns casos especiais, como mesmo mostra, para junta de topo a partir de 19 mm de espessura. A eficiência dela é um pouquinho maior do que a arco submerso. Então vamos ver agora a soldagem MAG. Soldagem por arco elétrico com gás de proteção, sigla em inglês GMAW, ou sei lá como ler, Gas Metal Arc Welding, alguma coisa assim, mais conhecida como soldagem MIG-MAG. Trata-se de um processo de soldagem por arco elétrico entre a peça e o consumível em forma de arame, eletrodo não revestido, fornecido por um alimentador contínuo, realizando uma união de materiais metálicos pelo aquecimento e fusão. O arco elétrico funde de forma contínua o arame à medida que é alimentado à força de fusão. O metal de solda é protegido da atmosfera por um fluxo de gases ou mistura de gases, inerte ou ativo. Quando a proteção gasosa é feita com gás dito ativo, ou seja, um gás que interage com a força de fusão, que normalmente é CO2, o processo é denominado MAG. Então, como a gente pode ver, tudo se enquadra no que é pedido na questão. Nós temos o fluxo como um gás, que normalmente é o CO2, e que faz a proteção gasosa, e também é um eletrodo consumível. Aqui, o arco elétrico funde de forma contínua o arame, ou seja, o arame ele está sendo consumido. Ok? Então o MAG se enquadra perfeitamente. MIG. A soldagem MIG é um processo em que o arco elétrico obtido por meio de uma corrente contínua estabelecida entre a peça e um arame de alumínio ou liga de alumínio que combina as funções de eletrodo e metal de adição na atmosfera de gás inerte. No processo MIG, o eletrodo é sempre o polo positivo do arco elétrico. Então, vem da peça, para o eletrodo, ou a corrente. Utilizando as versões automática e semiautomática, é possível soldar o alumínio desde espessuras finas, cerca de 1 mm, até espessuras sem limites. Tal como no processo TIG, o gás inerte protege a região do arco contra a contaminação atmosférica durante a soldagem. Na soldagem MIG do alumínio, normalmente são utilizados os gases argônio, hélio ou uma mistura de argônio-hélio. E agora vem uma questão interessante que muita gente confundiu. No processo de soldagem MIG, o arco elétrico é aberto entre um arame alimentado continuamente a um metal base. A região fungida é protegida por um gás inerte ou mistura de gases, argônio, CO2, hélio ou O2. Mais uma vez aparece CO2. A questão é o que? Porque o processo MIG ele pode ser feito pelo gás inerte ou uma mistura de gases. Só que o CO2 ele não é o gás principal.
O gás principal é quem? É o argônio ou o hélio, que são os dois gases inertes. O CO2, no caso, ele não está sendo o gás principal, ele está sendo apenas participando dessa mistura. Mas nós não podemos então afirmar que o CO2 é o principal responsável. Isso está errado. Como a gente pode ver na questão, ele pergunta com predominância de CO2. E no caso de MIG nós não temos essa predominância. Predominância, como já dito, argônio e hélio, beleza? Não pode esquecer, MIG, gás inerte, argônio, hélio. MAG é por um gás ativo, que pode ser, normalmente é o CO2, ok? E por último, TIG. A soldagem TIG é um processo que utiliza um eletrodo sólido de tungstênio não consumível. A partir daí, não consumível não se enquadra com o que foi pedido na questão. O eletrodo, o arco e a área em volta da poça de fusão da solda são protegidas por uma atmosfera protetora de gás inerte. Isso inclusive confunde, porque é um gás inerte e aí entra naquela questão, né, da mistura de gases, e a pessoa ela fica meio confusa quando ela não está muito segura a respeito da diferença entre MAG, MIG e TIG. Mas só de você poder ler a matéria em relação à soldagem TIG, isso já elimina completamente essa possibilidade. A soldagem TIG produz uma solda limpa, de alta qualidade. Como não é gerada escória, a chance de inclusão da mesma no metal de solda é eliminada, e a solda não necessita de limpeza no final do processo. Enfim, aqui tem todo um texto explicando um pouquinho mais sobre a solda TIG. Se você quiser dar uma lida, eu coloquei também a fonte embaixo dos textos que eu retirei. Teve um que não tem a fonte, mas a fonte foi do Wikipedia, se não me engano foi da soldagem MAG mesmo. Mas aí, basicamente é isso. E aqui nós temos então a resposta, que é a letra C, MAG, que é o processo dito na questão. Então, uma questão relativamente fácil. Quem estudou os tipos de soldagem conhece, a gente tem um conhecimento básico. Esse conhecimento básico está em você conhecer cada processo, e nós temos uma interpretação, que é interpretar o que é esse gás ativo e o que é esse gás inerte, para poder estar diferenciando o MIG e o MAG. Bom, então é isso. Esse foi o primeiro vídeo, então espero alguns comentários, algumas críticas, sugestões. E em breve eu estarei colocando mais questões, discutindo elas e também trocando algumas ideias. Obrigado pela atenção e espero ter ajudado. Bons estudos.